Muito bem-vindos ao vídeo, galera. Então, hoje a gente vai fazer a leitura do Código de Ética Médica. Então, inicialmente, temos aqui o Conselho Federal de Medicina, que faz suas considerações e tem como resolução a criação do Código de Ética Médica. Então, vamos iniciar com o preâmbulo. O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração dos serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina. 2. As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas desse Código. 3. Para o exercício da medicina, impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo Estado, Território ou Distrito Federal. 4. A fim de garantir o acatamento e a cabal execução desse Código, o médico comunicará ao Conselho Regional de Medicina, com discrição e fundamento, fatos de que tenha conhecimento e caracterizam possível infração do presente Código e das demais normas que regulam o exercício da medicina. 5. A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse Código é atribuição dos Conselhos de Medicina, das Comissões de Ética e dos médicos em geral. 6. Esse Código de Ética Médica é composto por 25 princípios fundamentais do exercício da medicina, 10 normas disseológicas, 118 normas deontológicas e 4 disposições gerais. A transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei. Capítulo 1. Princípios gerais. 1. A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade a ser exercida sem discriminação de nenhuma natureza. 2. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional. 3. Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa. 4. Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. 5. Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. 6. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou mental, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua dignidade e integridade. 7. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. 8. O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. 9. A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. 10. O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 11. O médico guardará sigilo e respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. 12. O médico desempenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais. 13. O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema prejudiciais à saúde e à vida. 14. O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. 15. O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico. 16.
Nenhuma disposição estatuária ou regimental do hospital ou de instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. 17. As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente. 18. O médico terá, para com seus colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariam os postulados éticos. 19. O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência. 20. A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo. 21. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. 22. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. 23. Quando envolvido na produção do conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade. 24. Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa. 25. Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada à herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade. 26. A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados. Capítulo 2. Direito dos médicos. É direito do médico. 1. Exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza. 2. Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitadas a legislação vigente. 3. Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiro, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição quando houver. 4. Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição quando houver. 5. Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício da profissão ou não o remunerar digna e justamente, ressalvo as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina. 6. Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição. 7. Requerer desagravo
público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão. 8. Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, sem permitir o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho. 9. Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. 10. Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. 11. É direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. Capítulo 3. Responsabilidade profissional. É vedado ao médico. É importante lembrar que vedado é o mesmo que proibido. Então, é proibido o médico. Artigo 1º. Causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Artigo 2º. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica. Artigo 3º. Deixar de assumir responsabilidade pelo procedimento médico que a indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente. Artigo 4º. Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal. Artigo 5º. Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou. Artigo 6º. Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto no casos em que isso possa ser devidamente comprovado. Artigo 7º. Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Artigo 8º. Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. Artigo 9º. Deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. Parágrafo único. Na ausência do médico plantonista substituto, a direção técnica do estabelecimento deve providenciar substituição. Artigo 10. Acumpliar-se com os que exercem ilegalmente a medicina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos. Artigo 11. Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação do seu número de registro do Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou qualquer outros documentos médicos. Artigo 12. Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis. Parágrafo único. Se o fato persistir, é dever do médico comunicar o ocorrido às autoridades competentes e ao Conselho Regional de Medicina. Artigo 13. Deixar de esclarecer ao paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença. Artigo 14. Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país. Artigo 15. Descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. Parágrafo 1º. No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários. Parágrafo 2º. O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum dos seguintes objetivos: 1. Criar seres humanos geneticamente modificados. 2. Criar embriões para investigação. 3. Criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras. Parágrafo 3º.
Praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o método. Artigo 16. Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência. Artigo 17. Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal, Regional e Regional de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado. Artigo 18. Desobedecer aos acórdãos e às resoluções dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina ou desrespeitá-los. Artigo 19. Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou em função de direção, os direitos dos médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético profissional da medicina. Artigo 20. Permitir que o interesse pecuniário, político, religioso ou de qualquer outras ordens do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente e da sociedade. Artigo 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Capítulo 4. Direitos humanos. É vedado ao médico. Artigo 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Artigo 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-la de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Parágrafo único. O médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade. Artigo 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-la. Artigo 25. Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. Artigo 26. Deixar de respeitar a vontade da pessoa considerada capaz física e mentalmente em greve de fome ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. Artigo 27. Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer natureza. Artigo 28. Desrespeitar o interesse e a dignidade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade. Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, ele estará obrigado a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. Artigo 29. Participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte. Artigo 30. Usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crimes. Capítulo 5. Relação com pacientes e familiares. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente comprovados e a seu alcance, em favor do paciente. Artigo 33. Deixar de atender o paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.
Artigo 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Artigo 35. Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou qualquer outros procedimentos médicos. Artigo 36. Abandonar paciente sobre seus cuidados. Parágrafo 1º. Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e favorecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. Parágrafo 2º. Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos. Artigo 37. Prescrever tratamentos e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Parágrafo 1º. O atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sobre regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 2º. Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. Artigo 38. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sobre seus cuidados profissionais. Artigo 39. Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal. Artigo 40. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. Artigo 41. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Artigo 42. Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre o método contraceptivo, devendo sempre esclarecer sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método. Capítulo 6. Doação e transplante de órgãos e tecidos. É vedado ao médico. Artigo 43. Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível receptor, quando pertencente à equipe de transplante. Artigo 44. Deixar de esclarecer o doador, o receptor e seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos. Artigo 45. Retirar órgão do doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização do seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei. Artigo 46. Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos. Capítulo 7. Relação entre médicos. É vedado ao médico. Artigo 47. Usar da sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política ou interesse econômico, ou qualquer outro meio que não técnico-científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da instituição sob sua direção sejam utilizados por outros médicos no exercício da profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local.
Artigo 48. Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código. Artigo 49. Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens. Artigo 50. Acobertar erro ou conduta antiética do médico. Artigo 51. Praticar concorrência desleal com outro médico. Artigo 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento do paciente determinados por outro médico, mesmo quando é em função da chefia ou da auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Artigo 53. Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que por ele se responsabilizou. Artigo 54. Deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico do paciente, desde que autorizado por este ou por seu representante legal. Artigo 55. Deixar de informar o substituto o quadro clínico dos pacientes sobre sua responsabilidade ao ser substituída ao fim de seu turno de trabalho. Artigo 56. Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos. Artigo 57. Deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à comissão de ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. Capítulo 8. Remuneração profissional. É vedado ao médico. Artigo 58. O exercício mercantilista da medicina. Artigo 59. Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como por atendimentos não prestados. Artigo 60. Permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico para efeito de cobranças de honorários. Artigo 61. Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos. Artigo 62. Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente. Artigo 63. Explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe, na condição de proprietário, sócio, dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos. Artigo 64. Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de procedimentos médicos em sua clínica privada, como forma de obter vantagens pessoais. Artigo 65. Cobrar honorários do paciente assistido em instituições que se destinam à prestação de serviços públicos ou receber remuneração do paciente como complemento de salário ou de honorários. Artigo 66. Praticar dupla cobrança por ato médico realizado. Parágrafo único. A complementação de honorários em serviço privado pode ser cobrada quando prevista em contrato. Artigo 67. Deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou retenção de honorários, salvo os previstos em lei, quando em função da direção ou de chefia. Artigo 68. Exercer a profissão com interação ou dependência da farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua natureza. Artigo 69. Exercer simultaneamente a medicina e a farmácia ou obter vantagens pelo encaminhamento de procedimentos, pela prescrição e ou comercialização de medicamento, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional. Artigo 70. Deixar de apresentar separadamente seus honorários quando outros profissionais participarem do atendimento ao paciente. Artigo 71.
oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja sua natureza. Artigo 72. Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam e comercializam planos de financiamento, cartões de desconto ou consórcios para procedimentos médicos. Capítulo 9. Sigilo profissional. É vedado ao médico. Artigo 73. Revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Parágrafo único. Permanece essa proibição: a. Mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. b. Quando de seu depoimento como testemunha, nesta hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. c. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Artigo 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Artigo 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Artigo 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Artigo 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente e sobre seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu representante legal. Artigo 78. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido. Artigo 79. Deixar de guardar sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial. Capítulo 10. Documentos médicos. É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Artigo 81. Atestar como forma de obter vantagem. Artigo 82. Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários. Artigo 83. Atestar a óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal. Artigo 84. Deixar de atestar óbito do paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta. Artigo 85. Permitir o manuseio e o conhecimento de prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. Artigo 86. Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta. Artigo 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Parágrafo 1º. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina. Parágrafo 2º. O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. Parágrafo 3º. Cabe ao médico assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. Artigo 88. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal acesso a seu prontuário,
deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem risco ao próprio paciente ou a terceiros. Artigo 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Parágrafo 1º. Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. Parágrafo 2º. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Artigo 90. Deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina. Artigo 91. Deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. Capítulo 11. Auditoria e perícia médica. É vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal, caso não tenha realizado pessoalmente o exame. Artigo 93. Se perido auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. Artigo 94. Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório. Artigo 95. Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios. Artigo 96. Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou auditor. Artigo 97. Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em situação de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente. Artigo 98. Deixar de atuar em absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência. Parágrafo único. O médico tem direito à justa remuneração por realização de exame pericial. Capítulo 12. Ensino e pesquisa médica. É vedado ao médico. Artigo 99. Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade humana. Artigo 100. Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres humanos de acordo com a legislação vigente. Artigo 101. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa. Parágrafo 1º. No caso de o paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno ou doença mental, em situação de diminuição de sua capacidade de discernir, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão. Parágrafo 2º. O acesso aos prontuários será permitido aos médicos em estudos retrospectivos em questões metodológicas justificáveis e autorizadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CEP, ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Artigo 102. Deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no país. Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou de seu representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis consequências. Artigo 103.
Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-la sobre a natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação pertinente. Artigo 104. Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. Artigo 105. Realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador. Artigo 106. Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos, quando houver método profilático ou terapêutico eficaz. Artigo 107. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado. Atribuir a si mesmo autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executado sob sua orientação, bem como omitir do trabalho científico o nome de quem dele tenha participado. Artigo 108. Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas sem referência ao seu autor ou sem autorização por escrito. Artigo 109. Deixar de zelar, quando docente ou autor de publicações científicas, pela veracidade, clareza e imparcialidade das informações apresentadas, bem como deixar de declarar relações com a indústria de medicamento, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial. Artigo 110. Praticar a medicina no exercício da docência, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado. Capítulo 13. Publicidade médica. É vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação ou de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação na sociedade. Artigo 112. Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Artigo 113. Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente pelo órgão competente. Artigo 114. Anunciar títulos científicos que não possa comprovar a especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. Artigo 115. Participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão. Artigo 116. Apresentar como originais qualquer ideia, descoberta ou ilustrações que na realidade não sejam. Artigo 117. Deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito e registro de qualificação de especialista, RQE, quando anunciar a especialidade. Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde devem constar o número e o número de registro no Conselho Regional de Medicina do diretor técnico. Capítulo 14. Disposições gerais. 1. O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade. 2. Os médicos que cometerem faltas graves previstas nesse Código e cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade, poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. 3. O Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais de Medicina e a categoria médica, proverá a revisão e atualização do presente Código quando necessárias. 4. As omissões desse Código serão sanadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, aqui a gente tem agora a exposição dos motivos da resolução, então os motivos que levaram à criação desse conselho, e assim
encerramos o vídeo com a nossa leitura do Código de Ética Médica. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Qualquer dúvida ou comentário podem deixar aqui na barra de comentários ou fazer para a gente lá no Instagram. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.